Cultura em Evidência, com Gabriela Campos. A saúde é resultado não só dos nossos atos, mas também dos nossos pensamentos. Mahatma Gandhi. Olá, assinantes do Canal 14 NET Anápolis. Eu sou Gabriela e estamos iniciando mais uma edição do programa Cultura em Evidência. Como vocês já sabem, o nosso programa segue uma linha de entrevistas que evidenciam os trabalhos realizados dentro do contexto sociocultural de nossa cidade. Hoje, de forma especial, estamos aqui com a doutora Lohane Afonso Siqueira, que vai nos dar alguns esclarecimentos acerca da cultura de uma vida saudável, principalmente para nós, mulheres, e cuidados para que isso aconteça. Doutora Lohane está no último ano de residência médica, especializando-se em ginecologia e obstetrícia. Olá, doutora Lohane. Olá. Um prazer ter você aqui nos estúdios do Canal 14. Seja bem-vinda. Prazer é meu. Obrigada pelo convite. Então, doutora Lohane, nós vamos começar com você contando para a gente como é que se deu essa sua escolha para a medicina. Eu terminei o terceiro ano, sempre tive uma quedinha ali para medicina. Desde pequena, gostei, mas não tinha muita certeza. A gente termina o terceiro ano muito novo, né? Fui fazer direito, fiz 6 meses e gosto bastante da área. Eu gosto muito de ler, né? Então, fiquei na dúvida, porque eu gostava de diferente, tipo, laboratório, coisas além. E o direito não estava me proporcionando isso. Resolvi trancar, fiz os 6 meses e tranquei. E fui para o cursinho. Pensei, o que eu vou fazer agora? Falei, não, já que eu estou aqui, vou fazer medicina mesmo. E passei, com 6 meses de cursinho, eu passei, engrupi e fui fazer. E acabei me apaixonando pelo curso. Tendo certeza que fiz a escolha certa. É ali mesmo que eu tinha que estar. E uma escolha sua? Teve alguém que te inspirou? Na verdade, não. Foi uma escolha minha mesmo. Meu pai sempre deu um pouquinho mais de força. Vai que vai ser bom. Mas foi uma escolha minha mesmo. E a escolha também para a área foi sua? Da ginecologia e obstetrícia? Também aconteceu assim. Eu sempre tive uma queda pela pediatria. Tenho alma de pediatra. Quem acompanha me vê que eu adoro roupinha de pediatra. E pensava nisso, cirurgia pediátrica ou ortopedia pediátrica. Quando eu fiz a prova, eu fiz para ginecologia antes. E fui conhecer o lugar que eu faço, que é o Hospital e Maternidade Dona Iris. Me apaixonei pelo lugar e falei, é aqui que eu quero ficar. Então, eu fui meio escolhida também pela especialização. Mas hoje, eu vejo que também é o meu lugar estar ali. Está realizada, se realizando. Estou bem feliz. Me encontrei. Que bom, que maravilha. É assim que surgem os grandes profissionais. Lohane, então, você está no último ano de sua residência já? Isso, no último ano. E como foi para você chegar até aqui? Não é fácil, né? Não é fácil. São 6 anos de faculdade. Não é fácil. Você tem que abdicar de muita coisa. Eu fiz faculdade longe da minha casa. Nunca tinha saído. Saí nova, com 18 anos, para morar sozinha. A 600 quilômetros de casa. É um pouquinho complicado. Mas depois eu formei, fiquei 2 anos perto, trabalhei em Anápolis e fui fazer a residência. Foi um pouquinho mais fácil sair para fazer a residência, porque era mais perto, eu estava mais velha, né? Eu saí muito novinha. E o primeiro ano da residência é extremamente difícil, a carga horária é muito pesada, você quase não vai em casa, você mora no hospital mesmo, por isso o nome da residência, a gente brinca. E o segundo ano foi um pouquinho mais fácil, o terceiro ano é mais tranquilo, porque a gente fica nas subespecializações, então a nossa carga horária não é tão grande. Então agora que eu estou começando a respirar e dar uma aliviada mesmo. E a mesma área que você escolheu é bem complicada, é difícil. É complicado. É muita responsabilidade, né? E, assim, é um momento esperado por toda a família, na obstetrícia. A mãe não está doente. Ela chega ali para receber o maior presente que a família espera. Então, é muita esperança e tem uma responsabilidade muito grande incluído nisso.
Bom, então já que estamos falando nessa área, vamos partir para... Eu vi no seu Instagram, quando você colocou lá, que este mês de agosto é o mês dedicado à amamentação? Isso. O mês de agosto é conhecido como Agosto Dourado. No Brasil inteiro, é uma campanha do Ministério da Saúde para incentivar a amamentação mesmo. A amamentação é uma fase muito difícil para a mãe, porque todo mundo coloca a amamentação como, é fácil, vai lá e dá mamar. E não costuma ser assim, principalmente para a mãe de primeira viagem. É difícil, tem a pega certa. Se ela não pegar certo, o neném não pegar o mamilo certo, pode machucar. E quando machuca, dói muito. Muita mãe desiste de amamentar por causa dessa dor. E o leite, às vezes ela olha que é o colostro, que é o primeiro leite, é clarinho. Não estou produzindo leite, não vou mais amamentar. Meu filho está chorando, o leite está fraco. Então, é um momento muito difícil para a mãe. Visando isso e pensando como o leite materno é um alimento importante, que até os 6 meses ele tem que ser exclusivo, não precisa nada nem água, é só o leite materno, o Ministério da Saúde lançou essa campanha para incentivar mesmo e dar um apoio maior para essas mães. Você falou, 6 meses é o período da amamentação. Existe um tempo, assim, considerado ideal? O ideal é leite materno exclusivo até os 6 meses. Pede-se para as mães continuar com a amamentação até os 2 anos. Mas não é assim, fez 2 anos, tem que tirar. Pode continuar se a criança quiser. Muitas crianças param sozinhas. Então, o ideal é leite materno exclusivo até os 6 meses. A partir daí, seria interessante que ela continuasse até os 10 anos, mas não é tão regra quanto os 6 meses. E a partir dos 2 anos, se ela quiser, não tá incomodando ela, o neném ainda quer mamar, pode continuar. Ótimo. Respondeu a pergunta que muitas mães têm, porque às vezes o filho não quer desmamar de forma nenhuma e passa do tempo. Aí ela fala, nossa, fulano já evoluiu, mas ele ainda está querendo mamar. Pode, né, doutora? Pode sim. Certo? Não faz mal. Não faz mal, não. Pelo contrário. Pelo contrário, o leite materno tem muita coisa que a criança precisa. Estamos na amamentação, ela substitui o contraceptivo? Até os 6 meses, a mulher pode ficar só com a amamentação. Se o neném não estiver tomando nem água, ele tem que ser exclusivo. A partir de 6 meses, inicia-se um contraceptivo. Em alguns casos, abaixo de 6 meses, a gente inicia antes também. Bem, doutora Lohane, então vamos mudar de assunto. Quando é que as pessoas devem procurar um médico? Porque, às vezes, a pessoa tem horror de ir ao médico, não é? Sente alguma coisa, toma um chazinho, alguma coisa, e não procura o médico. Mas quando é que ela deve? Olha, no caso da ginecologia, que é a área que eu estou mais atuando, a mulher tem que procurar todo ano. Todo ano tem que fazer a sua consulta com o ginecologista, mesmo se ela não tiver nenhuma queixa. A partir da primeira relação, ela vai começar a fazer o exame anual de prevenção, que previne o câncer de colo de útero. As pessoas acham muito que o exame de prevenção, que é o Papa Nicolau, é para ver infecção. Ele não é para isso, ele é para o rastreio de câncer de colo de útero. Então, ele tem que ser feito anual para que se pegue o câncer desde lesões pequenas, lesões médias, até câncer e consiga tratar a tempo. O ideal é que a primeira consulta no ginecologista seja feita antes da primeira menstruação. Por quê? As meninas pequenas têm muitas dúvidas. Elas não sabem o que é menstruar, elas não vão saber o que é calendário menstrual, e tudo isso é importante. Então, elas chegam mais velhas com muito medo, até de deitar na maca. Então, você levando ela menorzinha, ela já vai acostumando desde pequena. Na hora que ela menstruar, ela já não vai ter tanta dúvida, vai saber o que é aquilo, o que está acontecendo. O ideal é que a primeira consulta seja, então, antes da primeira menstruação. A partir daí, uma consulta anual. A partir da primeira relação, a prevenção anual. Mulheres acima de 40 anos começam com a mamografia. E mulheres abaixo de 40 anos, a gente também está instituindo ultrassom de mamas como rotina, porque está tendo muito câncer em mulheres menos de 40 anos que a mamografia não pega. Então, a gente vai olhar pelo ultrassom. Ótimo. Fale um pouco, então, para os nossos assinantes sobre as doenças do útero e ovário, doutora. Olha, a gente tem diversas doenças de útero e ovário. A principal que a gente mais pega é a do colo, que é o câncer de colo, rastreável pelo Papa Nicolau. Temos também miomas, que está tendo bastante, mas o mioma é uma doença benigna. Então, a gente faz um acompanhamento mesmo. Se a mulher não tiver sintoma, ele só é acompanhado para ver crescimento. Caso tenha algum sintoma, a gente vai avaliar o tratamento. Temos diversas doenças do ovário.
e cistos, ovário policístico e até câncer de ovário também. Câncer de ovário é uma doença mais rara, que costuma acometer pessoas mais velhas ou pessoas muito novas, que infelizmente não tem exame para procurar. Então, assim, normalmente costuma ser achado no ultrassom. Esse é um dos motivos da mulher também tem que estar sempre indo no médico. Não é consenso ainda o ultrassom, mas a gente costuma pegar. Então, vai ser ali no ultrassom que a gente vai conseguir ver. Então, é um dos motivos também que tem que fazer a consulta anual. Mas com o exame dá para o médico... No começo não pega. Se ele é muito pequeno, parece muito cisto, é uma patologia difícil para o ginecologista. Mas quando ele está maior, a gente ainda consegue pegar e às vezes tratar a tempo. Ótimo. Bom, e a chamada pílula do dia seguinte, doutor? Essa é uma pílula dúvida. Do dia seguinte é um problemão na vida do ginecologista. Porque costuma desregular ciclo, dá sintoma, dá sangramento. Ela foi criada realmente é o nome contraceptivo de emergência, para ser usado em caso de emergência. Falha de algum método, esqueceu o anticoncepcional um dia, ou o preservativo teve algum problema, mas as pessoas começaram a usar muito a pílula e difundir muito. Então, tem gente que não toma nenhum tipo de contraceptivo, não faz uso de preservativo, não faz uso de nada, e toda a relação toma uma pílula. Isso acaba desregulando o ciclo dela, e a pílula, quanto mais se toma, menos ela é eficaz. Então, assim, se tá tomando muito, uma hora ela vai falhar. Então, a pílula é aquela que você vai deixar guardadinha pro dia que não deu mesmo, usa. Mas não é para ficar usando como rotina, não. Porque senão não é eficaz. Ela não é que ela seja, ela vai diminuindo a eficácia. Ela, quanto mais tempo tomado da relação desprotegida, maior a eficácia dela. Quanto mais distante da relação, quanto mais as horas passam, menos eficaz ela é. Só que se você tomar muito também, tem gente que toma toda semana, toma de 3 em 3 dias, isso vai diminuir a eficácia. Então, ela não é tão eficaz uma pessoa que faz esse uso assim, quanto uma pessoa que faz uso esporádico. Com certeza, né? E o DIU, doutora? Ele funciona mesmo? Funciona. A gente tem 2 tipos de DIU, né? O DIU de cobre, que não tem hormônio, ele é feito só pela uma reação local, e o DIU de progesterona, que libera hormônio. O DIU de cobre dura 10 anos, costuma durar 10 anos. É o que, inclusive, o SUS oferece. E o DIU de progesterona dura 5. Os 2 são tão eficazes. Hoje, a ginecologia está indo muito para uma área de métodos não invasivos. Então, o DIU está substituindo muito a laqueadura porque ele é tão eficaz quanto. E a gente tem muita paciente que está fazendo laqueadura nova e volta querendo fazer reversão. No caso do DIU, ela não precisa fazer isso. Ela só retira e pronto. Está podendo engravidar de novo. Então, a gente está começando a usar muito o DIU e difundir. E ainda bem, as pacientes estão aceitando bem o método. E existe contraindicação? Existem algumas contraindicações. Para o DIU de cobre, elas são menos, porque ele não tem hormônio. Seria só uma má formação uterina ou poucas outras. Ele pode ser usado em praticamente todo mundo. E o DIU de progesterona tem algumas outras também, que são mais devido aos hormônios. E ele é eficaz? Ele é eficaz. Os 2 são bem eficazes. Só que ele tem que ser acompanhado, né? Tem gente que coloca e acha assim, tô livre, não preciso nunca mais ir no médico. O DIU de cobre sai do lugar, ela engravida e vem falando que foi culpa do DIU, mas ela não acompanhou e não foi lá ver a ultrassom se ele estava no lugar certinho. Então, eles precisam ser acompanhados. Não é para colocar o DIU e sumir do médico. Tem que fazer a consulta esporádica. Mas ele tem um tempo de duração? O DIU de cobre, 10 anos. E o Mirena, 5. Ele tem que ser ou retirado e colocado outro, se ela não quiser colocar ou já tiver entrado na menopausa, ela fica sem. Mas retirar e colocar outro não tem problema nenhum? Não tem problema nenhum. E se não tem um tempo que o paciente possa usar, não? Esse é o máximo. Mas, por exemplo, se a paciente coloca o DIU hoje e mês que vem ela resolve engravidar, ela pode tirar. Ele pode ser tirado a qualquer momento. Essa é a qualidade máxima. Certo. E o HPV? Vamos falar um pouquinho sobre ele? O HPV hoje, no Brasil, é uma das doenças que mais está tendo problema considerando doenças sexualmente transmissíveis. Porque ele é uma doença que não dá tanto sintoma visível. E as pessoas, mesmo com o uso do preservativo, ele pode ser transmitido. Então, assim, ele é o causador do câncer de colo de útero. Ele é o principal causador. Porque ele faz as lesões ali no colo até que virem câncer. E causa algumas verrugas também. Então, o ideal para prevenir as doenças causadas pelo HPV é a vacina, principalmente antes da primeira relação, que a pessoa ainda não teve contato com o vírus. Mas aí ela pode ser indicada para as pessoas que já tiveram a primeira relação também. Então, o importante mesmo é a vacina. E essas verrugas, doutora? Essas verrugas, elas
necessariamente precisam ser tratadas no começo, que a gente faz um procedimento no próprio consultório e retira. Quando a paciente acaba tendo muitas verrugas, precisa algumas vezes ir para o centro cirúrgico, queimar para retirar. Por exemplo, gestantes que estejam com verrugas em grande quantidade ou no canal, pode ser uma contraindicação ao parto normal. Ela não vai poder ter filho por ali para a criança não passar. Precisa ser avaliado caso a caso, mas pode ser uma contraindicação. Então, às vezes, verrugas precisam ser tratadas logo no início. Bom, e agora vamos falar sobre os bebês, né? Deve ser uma emoção quando nasce o bebê. Tem partos que são lindos, que a gente olha para a equipe, tá todo mundo com o olho cheio d'água. Tem partos muito bonitos. Eu venho de uma escola, que é onde eu faço residência, o Dona Iris, que é totalmente voltado para parto humanizado. Então, assim, lá funciona muito a equipe multidisciplinar. A gente tem quartos que tem bola, banheira, parto na água, escaldapé, cheirinho. Então, assim, são partos muito bonitos. E a nossa equipe de enfermagem obstétrica, as enfermeiras, elas ajudam muito. Tá todo mundo ali. Você olha, tem parte que você olha que tá todo mundo chorando junto com a mãe, olhando pro bebê. É muito bom. É uma área muito gostosa de fazer. Coisa boa. Sente a reação e a emoção com os familiares. Isso. Né? Como eu disse, não é um paciente que está doente. Assim, claro que ocorre as mães que não estão bem. Mas, em geral, é alguém que veio para ganhar um neném. Então, é uma coisa muito, muito boa da medicina de se fazer. E você, nesse período, já recebeu muitos bebês? Já nem sei te falar quantos, mas... É mesmo? Já perdi a conta. Maravilha. E você está atendendo em Anápolis? Isso, doutora? Eu atendo em Anápolis, em Goiânia e Aparecida de Goiânia. Todos esses lugares eu estou. 3 lugares? 3 lugares. Tão jovem, mas está feliz com a profissão? Tô feliz. Pretendo voltar de vez para Anápolis a partir do ano que vem, ficar só aqui, montar o consultório aqui, mas por enquanto ainda estou nesses 3 lugares. E na família tem muitos médicos? Não tem. Não tem? Tem uma prima distante e eu, só. Não tem mais ninguém. Então é uma alegria para a família. É a que cuida de todo mundo, né? Com certeza. Doutora, eu estava olhando nas redes sociais e encontrei você dando algumas dicas de amamentação e premiações. Você tem uma boa relação com as redes sociais, não? Então, as coisas na minha vida costumam acontecer, como aconteceu a medicina e a ginecologia. Eu fiz o Instagram porque meus pacientes perguntavam: você vai sair, vai parar de trabalhar aqui em Goiânia, em Aparecida, como é que eu vou te achar? Eu resolvi fazer um Instagram para as minhas próprias pacientes começarem a me seguir e verem onde eu estava, me encontrar mais fácil, né? Se eu sair de algum lugar, seria mais fácil encontrar meu atendimento. Só que aí o Instagram começou a crescer. As pessoas começaram a gostar, eu comecei a interagir, postar vídeos de dicas. E elas começaram a perguntar, pedir mais. E aí foi crescendo. Foi, assim, uma coisa que não era a minha intenção e acabou acontecendo. Então, hoje eu tenho uma relação maior com as redes sociais, posto bastante dicas. Estou com algumas ações, porque eu estou chegando aos 10 mil seguidores e a gente está fazendo algumas ações. Esses dias, uma marca de coletor menstrual me enviou algumas. Eu premiei algumas pacientes para poder experimentar e contar depois como foi a experiência, que é uma coisa que as pessoas pouco conhecem, que é o uso do coletor menstrual. Então, elas mesmas usaram e vão contar o que acharam, as próprias pacientes, sem interferência minha. Fiz uma ação de trazer um convidado para responder perguntas das próprias pacientes sobre alguns assuntos relacionados à cirurgia vascular. E fiz também uma ação agora em conjunto com um pessoal bem parceiro de Goiânia, que são uma fono, pediatra e enfermeiras que fazem cuidados neonatais. E elas têm um trabalho bem legal de ensinar consultoria em amamentação, que as pessoas têm muita dificuldade. E elas resolveram premiar uma futura mamãe nesse mês de agosto para ensinar essas amamentações. Elas têm curso, tem diversas coisas, e elas vão premiar com uma consultoria. Ensinar a mamãe em casa, na maternidade, em consultas, para ela aprender e ter um cuidado melhor com esse neném. Até cuidados elas ensinam. Então, assim, eu costumo muito fazer coisas da minha área. Muita gente me procura para fazer parceria. Eu procuro serviços que eu conheço, que eu posso garantir para as minhas seguidoras, que é bem legal e confiável. E costumo fazer coisas voltadas à minha área, ou a que a gente possa correlacionar. E a gente tem outras ações que está pensando em fazer também. E aí a gente está indo com o Instagram e vendo. As pessoas estão tendo um bom feedback, então eu estou continuando. Acaba dando
orientações através da Isso. rede, não? Bastante dicas, tanto da ginecologia quanto da obstetrícia. E eu vejo que coisas que para mim às vezes parece ser coisa boba, muita gente tem dúvida, entendeu? Então, eu tento ter como se fosse uma conversa mesmo com a pessoa ali no Instagram. Os meus textos são eu mesma que faço, os vídeos eu mesma faço, penso nas falas, para conversar e tirar essas pequenas dúvidas. Por exemplo, eu tenho algumas postagens que falam sobre a primeira ida ao ginecologista, a higienização correta, coisa que pouca gente fala e muita gente tem dúvida. Então, a minha visão foi mais nesses pequenos detalhes do dia a dia com elas. E você falou aí sobre esse coletor de menstruação? Isso, coletor menstrual. Como é esse coletor? Ele é um copinho de um material que não provoca alergia. E ela coloca mesmo, a mulher insere, e tem um menorzinho, que inclusive é para pessoas que não tiveram a primeira relação, e adolescentes, que são menorzinhas. Então, tem o tamanho adequado para cada uma paciente, a gente avalia e escolhe o tamanho. E ela usa como se fosse um copinho, um coletor. Ele pode ser usado no máximo 12 horas, ela tira, lava, esteriliza. E, assim, nosso mundo está sendo muito poluído. O meio ambiente está sofrendo. Então, acaba com o uso do absorvente também, que usa descarta. Ele não é descartável, ele tem alguns 3, 5 e 10 anos. É só ela lavar, esterilizar e pode ser reutilizável. Então, ajuda ao meio ambiente também. É uma coisa nova que está surgindo e está sendo bem aceita pela população. A tecnologia, né? Avança a cada dia. Ainda bem. Ainda bem, isso mesmo. As pacientes até tiram dúvidas através da rede. Tiram, elas mandam bastante dúvidas. Você põe dicas? Ponho, Então, a gente dá umas interessante. conversas, ponho dicas, tiro dúvidas. Eu não posso fazer consulta, isso eu não posso fazer. Algumas pessoas às vezes me mandam fotos, eu tô com esse tipo de coisa, o que eu faço. Eu não posso fazer consulta, eu posso tirar dúvidas. Consulta é só consultório mesmo, mas a gente consegue tirar bastante dúvida ali. Com certeza. Bem, doutora, eu quero te agradecer muitíssimo. Obrigada pela sua explanação clara, coerente e muito proveitosa para todos nós. O Canal 14 e o programa Cultura em Evidência agradece a sua participação e te deseja muito sucesso e sabedoria. Você é uma pessoa jovem, mas já sabe lidar realmente com a sua profissão. Isso é muito bom a gente saber, porque a saúde hoje não está fácil, as nossas escolhas como paciente dos nossos médicos, né? Então, que Deus te dê sabedoria para lutar mesmo para o bem-estar do ser humano. Obrigada, viu, Lohane? Obrigada, eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui. A sua participação foi muito importante para nós, tá? Até a próxima. E até a próxima semana com mais Cultura em Evidência. Cultura em Evidência, com Gabriela Campos.